Olá, olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Primeira Hora do Agro. Hoje é segunda-feira, dia 13 de fevereiro de 2023. Já chegamos na metade do mês de fevereiro e com uma novidade no mercado. Aí os alienígenas estão invadindo a Terra. Vocês devem ter acompanhado aí o noticiário do fim de semana. Vários objetos não identificados sendo abatidos pela Força Aérea Norte-Americana, apareceu na Europa, apareceu no Uruguai, apareceu na China também. Então, depois de uma pandemia, uma guerra, os ETs estão aí junto conosco. Aí vamos ver o que aguarda aí nesse finalzinho de ano, o que vem para 2024. Acho que é difícil superar, né, 2024. E hoje o mercado aí com as commodities olhando aqui, trabalhando no vermelho. E hoje, infelizmente, algo que nós conversávamos aqui há algum tempo aconteceu, que é os prêmios da soja voltando a negociar em patamares negativos, ou seja, o preço de exportação da soja nos portos aqui do Brasil estão abaixo da cotação lá da Bolsa de Chicago. Normalmente esse prêmio ele é positivo, ele esteve negativo em 2021 e agora ele voltou para o patamar negativo. E no programa de hoje nós vamos voltar a fazer uma simulação sobre qual é o impacto para quem é produtor, para o valor da saca de soja lá na fazenda, lá no interior e para venda na exportação. Então vamos compartilhar a tela, vamos dar uma olhadinha como que estão as bolsas hoje, né? O café ele vem em queda hoje, 174 centavos de dólar por libra peso. E essa semana tem vencimento de opções. Então tem que ficar ligado, porque esses vencimentos março já começam a perder a liquidez, começam a perder a referência, eles já vão para o aviso de entrega. Então nós já devemos, para um risco menor, começar a olhar para o vencimento maio, que passa a ser o vencimento para a formação de preços. Então, ainda quem vai fazer entrega spot agora durante mais 30 dias, ok, ainda consegue usar o março, mas o mercado já começa a olhar até por questão de logística, já para os vencimentos um pouquinho mais, para o vencimento um pouquinho mais longo, que é o vencimento maio. E hoje o café vem corrigindo, né? E chega a ser engraçado a movimentação que o café está fazendo olhando pelo gráfico, né? Ele vem estreitando os candles e ele não toma uma direção em relação a esse suporte que foi traçado aqui, eu acho que há umas 3 ou 4 semanas, e ele não rompe essa resistência também. Ele vem diminuindo o tamanho do candle, já está praticamente só no pavio, e ele não toma uma direção. Ele vai ter que tomar uma decisão agora, entre hoje e amanhã, que ele vai ter que tomar uma decisão para que lado que ele vai. As notícias que vêm do café agora não são das mais favoráveis. Só que tem um detalhe importante. O diferencial do mercado físico, que é aquele que é negociado diretamente entre comprador e vendedor, ele está muito alto em comparação com os outros anos. O diferencial para o café é o que é o prêmio para a soja no porto, ou seja, um valor que pode estar acima ou abaixo lá da bolsa de valores, da bolsa de mercadorias. E o de café, normalmente, ele é abaixo, porque eu já mostrei para vocês aqui em outras oportunidades que o contrato KC negociado na bolsa de Nova York do café arábica, para o café com origem no Brasil, ele tem um desconto em relação à bolsa. Então, normalmente, esse diferencial nos portos, ele está negativo. E agora a gente está com 20, 30 pontos positivo. Isso tira completamente a demanda aqui do Brasil. Não tem comprador internacional comprando café aqui no Brasil. Então eles estão comprando em outras origens. E tem um problema, os diferenciais de outras origens também estão valorizados em relação à média histórica. E isso tem feito o quê? O mercado comprar na bolsa, porque você pega o even, você pega exatamente a cotação da bolsa. Então, por que o estoque não cai ali? Se a gente vê os estoques ali na ICI, um dia cresce 10 mil, no outro dia cai 5, na DCA ele acaba não caindo. Por que disso? Porque ainda havia muito estoque para ser certificado. E na última semana, mais de 1 milhão de sacas foram certificados. Agora vem o problema, porque não tem mais estoque de café para ser certificado. O que tinha já foi certificado. Então a bolsa só cresce os estoques agora se houverem novas compras.
E para que novas compras aconteçam, o diferencial tem que cair, voltar pelo menos à normalidade. Então, estamos chegando num momento nas cotações do café que esse gráfico aqui, ele vai ter que tomar uma decisão. Ou ele vai começar a subir, porque a demanda vai começar a se concentrar na bolsa e o estoque é limitado, já que não acontecem novas compras, ou ele vai cair porque a demanda realmente vai ser reduzida, porque o preço é considerado muito alto pelos compradores. E isso está para acontecer agora. E vejam que o fundamento com o gráfico, ele está realmente se unindo. Acabou os estoques para certificação, o mercado foi prestando atenção, foi trabalhando dentro de sinais técnicos e agora ele vai tomar uma decisão. Agora ou vem para o físico ou vai para a bolsa comprar no futuro e aí puxa a bolsa para cima de qualquer maneira. Então, pelo fundamento, olhando só pelo lado da oferta, como nós temos uma oferta limitada agora no curtíssimo prazo, talvez ele venha a romper essa resistência da média de 100 períodos e volta a trabalhar acima. Só que não podemos colocar isso como um viés de alta no curto prazo. Curtíssimo prazo, que eu quero dizer, é agora fevereiro, talvez metade de março. A partir de abril, começa a se aproximar muito da colheita, que começa já no meio de abril para o café robusta, em maio começa para o café arábica. Como o Brasil é o maior produtor, o maior exportador de café arábica do mundo, disparado, o maior, a chegada de oferta ainda pode fazer esse preço cair mais. Então, o que eu imagino que possa acontecer? Lembrando que sempre olhando pela hora do risco, isso não é call, senão já vem alguém encher o saco lá no Twitter, igual aconteceu, dizendo que a previsão está errada. Isso é pelo lado do risco. Ele pode romper essa média de 100 períodos, talvez testar novamente esse 180, 182 aqui desses dois candles aqui em cima e voltar a cair devido ao fundamento. Então é uma possibilidade que possa acontecer no café, e hoje ele trabalhando em queda de 0,329%. Indo para o trigo hoje está realizando, mas na última sexta-feira os preços subiram bastante. Aqui tem dois fatores principais. Primeiro, começa-se a ventilar que a Rússia vai aumentar os ataques, vai intensificar os ataques contra a Ucrânia. E isso acaba sendo ruim, não pela oferta em si, claro que pela oferta é muito ruim também, mas pela logística. Porque se começa a haver uma intensificação, um aumento dos ataques, a logística ali no Mar Negro voltará a ficar prejudicada. E novos problemas podem surgir nos embarques. Hoje os embarques lá na Ucrânia, eles continuam acontecendo, mas num ritmo muito lento. Até há uma notícia de que a Ucrânia vai tentar aumentar o tamanho dos navios para tentar agilizar esse processo. As inspeções que são realizadas pela Turquia, elas estão conseguindo inspecionar só 2 navios, na média 2,5 navios por dia, então esse é muito lento. Para se ter uma ideia, as exportações de grãos, normalmente eles acontecem em navios Panamax, que eles transportam, na média, 60 mil toneladas. Pode ser 62, 61, mas ele tem capacidade até 99 mil toneladas. Depois disso, ele pula de categoria e vai para o Capesize. E a Ucrânia está embarcando apenas 20 mil toneladas. Então, ela está usando nem a capacidade total de um navio Supramax, que é um navio menor que o Panamax, carrega ali até 50 mil toneladas. Então, ela está usando 20 mil. O que ela quer fazer? Ela quer aumentar o volume embarcado para 25 mil, que continua sendo muito baixo. Se ela aumenta a quantidade embarcada, pelo menos nesses 5 mil a mais de toneladas, você consegue aumentar o fluxo de exportação, porque está muito ruim lá. E é algo que eles estão discutindo agora entre o pessoal ali, a Turquia, a ONU, a própria Rússia e a Ucrânia, para tentar agilizar esse processo. Além disso, as exportações ucranianas também caíram 28%, segundo o ministro. Está aqui, ó, nessa temporada agora de junho até agora, 28,7% foi a exportação para 29,2 toneladas. Desse total, vejam que 10,4 milhões de toneladas foram de trigo e 16 milhões foram de milho. Então,
é um player importante. Se você tem um aumento dos ataques, uma intensificação da ofensiva russa, além do prejuízo que você tem dentro do próprio país, já que nós vimos ali que a colheita diminuiu bastante, você vai prejudicar a logística. Aqui nós vemos um navio, esse navio aqui, pelo que eu conheço aqui, é um Panamax Geared, ele tem o equipamento de bordo para poder fazer o embarque e o desembarque. Esse daqui está carregado, a gente vê aqui pela marcação do Plimsoll que ele está carregado. Quanto mais próximo desta linha aqui do vermelho, mais carregado ele está, e esse navio aqui deve estar próximo do seu limite já, ele não afunda mais do que isso por questão de estabilidade. Então, esse é o maior problema agora. Então, na sexta-feira, o trigo estressou bastante, ele subiu quase 4% no fechamento. Agora, natural também ele realizar um pouquinho desse lucro, né? Lembrando que esse é o trigo mole negociado na Bolsa de Chicago, ou seja, é o trigo de primavera. É o que vai ser plantado junto com a soja, com o milho, com o algodão, ali no mês de maio. Mas como o trigo de inverno, que é negociado no Kansas, nos Estados Unidos, negociado na Matins e exportado pela Rússia também em grande quantidade, pela arbitragem do trigo duro do inverno versus o trigo mole da primavera, a gente tem uma queda nos preços lá nos Estados Unidos, também na Bolsa de Chicago. O milho vem na carona, naturalmente, o milho vem na carona, ele também subiu na sexta-feira bastante, fechou em alta. A gente vê que agora ele está trabalhando basicamente numa estabilidade já há bastante tempo, e alguns fatores técnicos começam a se mostrar talvez um viés de alta aqui, que é principalmente esse cruzamento de uma média curta, cruzou a de 50 e cruzou a de 100 períodos aqui. Ele rompeu na sexta-feira essa média móvel e hoje ele está testando essa média móvel de 20 períodos. Ele não rompeu para baixo ainda, né, o que seria um suporte agora. Então vamos ver como que vai ser hoje, se amanhã ele faz um pivôzinho aqui, confirmando uma alta. O RSI em 53 pontos, ainda mostrando uma possibilidade de alta, e não podemos esquecer que a gente está no mês que é feita a formação do seguro de renda para o produtor norte-americano. Então as cotações tendem a trabalhar um pouquinho mais altas, mais estáveis, porque a média das cotações desse mês de fevereiro vai ser o valor do seguro em caso de algum problema com a produção agrícola. E o produtor norte-americano tem esse seguro sobre a área que ele informar por USDA. Então veja que o Departamento da Agricultura dos Estados Unidos conseguiu amarrar bem a situação. Eu sou um produtor norte-americano, estou em Iowa. Eu não quero que o preço acabe caindo muito. Então eu informo para o USDA que eu plantei só 1.000 hectares e na verdade eu plantei 2.000. Se tem um problema climático e é grande a possibilidade de haver problemas, porque nós estamos vindo há 3 anos com problemas climáticos, se acontece um problema mais grave e eu tenho perda de produção, eu só vou ter cobertura sobre a área que eu informei para o USDA. Não adianta eu chegar depois e dizer, não, eu resolvi plantar 1.000 hectares a mais. Não funciona assim. Por isso que o relatório do AgriAge, que sai dia 30 de março, ele é um relatório relativamente preciso. Ele tem uma alteração depois do dia 30, lá em julho, porque aí sim, o produtor tem uma intenção de plantio de 1.000 hectares, viu que o clima vai estar bom, viu que o fertilizante caiu de preço, que o herbicida, o fungicida caiu de preço, ele pode ampliar essa área, ele não vai dobrar, triplicar essa área. Então, esse mês de fevereiro é um mês que as cotações trabalham em patamares mais elevados e um pouquinho mais estáveis. E o cereal, eu acho que o cereal tem uma boa possibilidade de alta, porque o balanço está muito ruim. O balanço do milho é um dos mais ruins que nós temos. Agora a soja tomou conta, né? A soja está com balanço péssimo, péssimo mesmo. Mas o milho tem uma possibilidade de alta, eu vejo, na verdade, para as duas principais commodities aqui. E na B3, o que aconteceu na sexta-feira? A alta, né? O milho já voltou a subir aqui na B3, 0,12. Começamos a temporada agora de 23, 24 aqui no Brasil, e dá uma olhadinha nos números da ANAC. Da ANEC, desculpa, a ANAC tem nada a ver, a ANAC é da avião. A ANEC é a Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, é quem basicamente regula, ou melhor, regula e monitora o mercado de exportação. Deixa eu dar um zoom para vocês. Olha como que nós estamos no milho. Para você ter uma ideia, segundo a ANAC aqui, fechou de janeiro a dezembro 44 milhões de toneladas. Só que a gente tem que deduzir esses 2 milhões, porque a temporada começa em fevereiro, ela é de fevereiro a janeiro, e somar as 4 milhões.
quase 5 milhões de toneladas. Então vamos colocar uma calculadora aqui só para a gente fazer uma conta simples. Então eu pego 44, 696, 374 menos 223,556. Eu tenho 42 milhões de toneladas, mais 4933013, 47 milhões e 400. Esse foi o nosso programa de exportação do Brasil. É recorde. Nunca exportamos tanto milho como nós exportamos no último ano. E a temporada já começa na sexta marcha, já é um motor V8 ali, um nitro que dá para fazer. Porque olha a quantidade em fevereiro, foram exportadas do ano passado 523 mil toneladas. O que está em line-up agora e o que já embarcou, ou seja, o que já embarcou, mais o que já tem navio nomeado, 2,292 milhões de toneladas. É 1,7 milhão de toneladas a mais do que o ano passado. Se nós vamos seguir esse ritmo, nós exportaremos mais de 50 milhões de toneladas. E agora começa a zica, porque a estimativa de consumo é 80 milhões de toneladas, 81 milhões de toneladas. Uma exportação de 50 milhões de toneladas, qual que é o nosso consumo total? 130 milhões de toneladas. Vamos dar uma olhadinha no portal da Conab, portal de informações da Conab. Qual que é a estimativa de produção da Conab? A minha é 122 milhões de toneladas. Mas qual que é a estimativa total da Conab? 123 milhões. Ou seja, precisamos de estoque. Ou precisamos de importação, ou o preço vai ter que subir, vai ter que regular a demanda interna e demanda para exportação, porque seguir nesse quadro não tem como. Por isso que, algumas semanas atrás, começaram a sair notícias que os pecuaristas estavam preocupados com o abastecimento do milho. A conta não fecha. E olha que engraçado. Lá em 2018... já os números fechados em 2018, no último relatório da Conab, ela fez uma alteração no consumo de 2018. Então, aquilo que eu estava estimando, que era um estoque de passagem de janeiro agora para fevereiro, por volta de 2 a 3 milhões de toneladas, podendo chegar, quem sabe, até a 4 milhões de toneladas, saltou para 8 milhões de toneladas, porque foi feita uma revisão no consumo em 2018, e esse estoque de 2018 que a Conab revisou veio caminhando para 2019, 2020, 2021, 2022 e chegou agora em 2023. Então, segundo a Conab, nós temos um estoque de passagem de 8 milhões de toneladas. Mesmo assim, não resolveria. 8 milhões mais os 123 milhões, nós temos 131 milhões de toneladas. Nesse caso, nós precisaríamos ter uma redução no consumo doméstico para poder sobrar 1 milhão, 2 milhões e deixaria nosso balanço muito apertado até o próximo ano, até a entrada do safrinha de 2024. Olha como está complicado a situação no milho aqui no Brasil. Eu acho que eu tenho uma planilha aqui, oferta e demanda do milho. Essa era a planilha que eu estava monitorando junto com o Milton. O que nós temos em 2021-22? O estoque de passagem que eu tinha estimado era de 4,8 milhões de toneladas. Uma produção de 120 milhões de toneladas. Mas a Conab me joga 113. Quer ver? Vou colocar a temporada passada. 113 milhões. Agora vamos lá, 113 milhões. O meu consumo fechou em 74 milhões de toneladas. As minhas exportações fecharam em quanto que nós calculamos ali? Já fechei a calculadora ali, 47 milhões, isso? 47,700, né? 47,400. Opa, tem alguma coisa errada. Aqui, ó, 113. Aí não dá. A gente estaria com uma falta de 960 mil toneladas de milho, então alguma coisa está errada. Esse número de produção, eu acho que pode ter vindo mais próximo a 118 milhões no mínimo, ou 120 milhões. O que a Conab fez? Colocou 113 aqui e jogou esse número para 8. Aí sobrou 2 milhões de toneladas, só que ela reduziu o consumo para 71 milhões. Aí tem 5 milhões de toneladas de estoque da Conab. Se eu começo com 5 milhões de toneladas de estoque, e mesmo assim o número da Conab não fecha, porque eles colocaram 7 milhões. Se eu começo com 5 milhões, uma produção de 122, estimando que eu vou importar 1 milhão e 800, eu tenho uma oferta total de 129. Se eu vou exportar
50 milhões de toneladas e o consumo está previsto em 81 milhões de toneladas, vai faltar 2 milhões de toneladas de milho. Mesmo que essa conta esteja errada, a gente venha com 125 milhões de toneladas, consuma 76 milhões de toneladas e exporte 48 milhões de toneladas, ficam 8 milhões de estoque de passagem, que mesmo assim ainda é baixo. Então, a gente tem um cenário bem apertado no milho aí pela frente e a Conab mostra como a situação está ruim. Agora, indo para a soja. Hoje o óleo de soja caindo 0,83%, 60 centavos de dólar por libra-peso. A queda vem apoiado até na queda do petróleo, que cai 0,84%. O farelo de soja passou dos 500 dólares por tonelada curta, já está em 503,4. O movimento do farelo eu que não entendo nada de gráfico, dá para ver que é uma tendência de alta e vem baseado na Argentina. Na Argentina, a Bolsa de Cereais na sexta-feira, a Bolsa de Buenos Aires reduziu a estimativa. Na quinta-feira, o USDA reduziu de 45 milhões e meio para 41 milhões de toneladas, que era o mesmo número da Bolsa de Buenos Aires de cereais. Na sexta-feira, a Bolsa reduziu para 38 milhões de toneladas. Então, isso é falta de farelo. Pensa que a cada 1 milhão de toneladas a menos de oferta de soja na produção da Argentina, a gente tem 780 mil toneladas a menos de farelo de soja ofertado no mercado. E a Argentina tem 35% do mercado global de farelo de soja. Esse é o mercado de 70 milhões de toneladas de exportação e 27 milhões é da Argentina só, para ver o tamanho da importância do país. Então, sempre que há uma redução na oferta da Argentina de soja, há menor esmagamento, menor oferta no mercado internacional. E a soja operando mista. Soja subindo 0,05 agora, quando a gente começou o programa estava no vermelho, 0,10 no vencimento seguinte. O que nós podemos perceber aqui? Que a tendência de alta, graficamente, ela é clara, só que olha o tamanho desses pavios aqui, ó. Grande, grande, grande. Então a gente sabe que há uma resistência muito forte na faixa de 15 dólares e 50 ao bushel. Então vai ser difícil ele romper. Eu acho que ele rompe? Eu acho que sim. Eu tenho uma visão que a soja pode chegar a 16 dólares até 16 dólares e 20 o bushel. A depender agora, claro, da intenção de plantio do produtor, do próximo relatório ASDE que sai em março também. Então, eu acho que é uma possibilidade, até porque a entre-safra nos Estados Unidos nem começou. A entre-safra chega no seu início mais forte em maio. Vai para junho, julho ela atinge o pico. E aí, entre maio e julho, nós temos o weather market, que é o mercado climático. Qualquer chuva em excesso, calor em excesso, falta de chuvas, traz volatilidade para os preços. Depois o preço cai, porque é a entrada da safra norte-americana. Então, se eu olho a curva de futuros, é óbvio que eu vou ver o vencimento em novembro mais baixo do que agora. Isso é óbvio. Raramente vai estar o vencimento em novembro mais alto que o vencimento numa entre-safra, que o vencimento maio, que o vencimento junho. Então, não olhem esse vencimento dizendo assim, o mercado está precificando uma queda. Curva de futuros não é precificação, é uma fotografia do mercado. Só que o spread está bem invertido. A gente pega o spread aqui de julho, que seria o auge da entre-safra, maio, 15,35 para 13,75, mais de 150 pontos de inversão aí de spread negativo. E o fato que eu falei para vocês que era previsto, e nós vínhamos conversando já há bastante tempo, é isso daqui, ó. Prêmio de exportação de soja no negativo. -2 hoje, para embarque em março. Negativo. Olha como que está o gráfico sazonal dos prêmios de exportação para embarque em março. Olha aqui. Deixa eu reduzir um pouquinho o zoom agora. Ampliar aqui. Olha como que está o gráfico sazonal. Ou seja, mesmo movimento de 2021. Qual que era o cenário de 2021? Atraso na colheita, fila de navios nos portos, demanda voltando para os Estados Unidos, pressão no prêmio de exportação. Pô, Ale, mas não tem grão para embarcar. Por que o prêmio não devia subir se está faltando grão? Só que o custo de logística é transferido para o preço. Se eu não tenho comprador aqui, e não adianta eu não ter grão, porque eu não tenho negócios. Então, os grãos que tem, eles têm que atrair essa demanda para cá. Só que ninguém vai comprar soja aqui no Brasil agora porque o volume é muito baixo.
A colheita no Brasil está por volta de 14, 15% concluída. Ano passado era 28%, 30%. Então voltamos ao cenário de 2021. E agora a gente tem prêmio negativo. Vamos trazer aquela planilha de formação de preços que nós olhamos vez ou outra aqui. Olha a última, lembra da última continha que nós fizemos? Soja 15,20, prêmio a 14, dólar a 5,30. Faz o seguinte, quem está assistindo aqui a produtora ali, coloca a região e o último preço que foi indicado na compra, a gente faz um cálculo para ver quanto que o preço pode ter reduzido hoje. E eu já mostro qual que é o base histórico da região, valendo para o primeiro. Então a gente tinha uma soja no porto, nessas condições aqui, de R$ 179 a saca. Deixa eu colocar, R$ 179. Agora a soja subiu, 15,44, o prêmio foi para menos 2, e o dólar hoje veio para 5,23. Foi o vencimento spot, 177. Mesmo com a alta em Chicago, a queda do câmbio e a queda do prêmio tirou R$ 2 por saca. Agora faça a conta, se você tivesse vendido quando o prêmio estava 60 positivo, lá em novembro, que era quando a gente começou a falar sobre venda de soja para entrega a termo agora na entrada da safra, a 60 positivo, e Chicago estava 14,40, né? 60 positivo, e o dólar estava na mesma faixa aqui de 5,30. Tinha uma saca 175 no porto. Hoje eu estou com 100 pontos a mais na soja, 60 pontos, 62 pontos a menos e 10 centavos a menos no câmbio, 176. Se não tivesse feito nada, tinha perdido ali R$ 4 aproximadamente por saca. Se tivesse feito o hedge, Cruz Alta no Rio Grande do Sul. Vamos ver como que é a Cruz Alta. Deixa eu ver se eu tenho frete de Cruz Alta aqui. Nós vamos colocar esses parâmetros aqui. Fretes, vamos ver se eu tenho Cruz Alta. Qual que é a cidade próxima, se puder colocar aí? Eu não tenho Cruz Alta. Deixa eu ver no mapa onde que é Cruz Alta. Cruz Alta, Rio Grande do Sul. Vamos dar uma olhadinha aqui no mapa para ver aonde que é a região. A gente pega o frete mais próximo. Ijuí, Panambi, Santa Maria. Santa Maria é longe do porto. Longe do Porto Rio Grande. Vamos ver se eu tenho Santa Maria aqui. Vai ser um frete parecido, R$250. Vamos voltar para a formação de preço. Coincidência ou não, R$250. Hoje essa soja ia estar por volta de R$159 aí na região. Aproximadamente R$159 aí na região. Na sexta-feira, a gente estava com esse prêmio a 14 e a soja estava a 15,40 e o dólar a 5,30. 164, ou seja, R$4 a menos por soja, teoricamente. Vamos pegar qual que é o basis histórico da região. Vou pegar Passo Fundo, como você falou, que passa a ser uma referência boa. Cadê aqui, ó? Passo Fundo. O basis histórico para essa região, para agora, teria que estar por volta de, entrega em março, menos 20. Deixa eu ver qual que é o preço que se indicou ali. 169. Valor da oferta. Opa. Aqui. O valor da oferta é menos 50. Tem que estar 174, que seria o preço justo na tua região, por volta de 174. Hoje devem estar oferecendo para você 164. Então é por isso que nós usamos o basis como indicador de venda. Amanhã você me confirma, Luiz, se eles ofereceram aí 164, 165, para você ter uma noção se esse preço realmente. De qualquer maneira, ele vai estar abaixo do justo devido a essa queda no referencial de prêmio de exportação, que nós vimos aqui que infelizmente voltou a trabalhar em negativo. E não há uma perspectiva para subir. Eu acho que esse prêmio pode continuar caindo mais negativo ainda, talvez chegando até um menos 20.
Para terminar, o petróleo caindo 0,8%, aquele oleoduto lá na Turquia voltou a operar, curva de futuros continua com carrego aqui nos vencimentos mais curtos, é um carrego pequenininho, mas há um carrego, então nesse momento ainda uma sazonalidade baixa no petróleo, saiu uma notícia nos Estados Unidos que agora que começou a voltar o consumo da gasolina, então a gente vai ainda fevereiro, março se arrastando nas cotações do petróleo. Claro que se acontecer um estresse grande no mercado, a Rússia não coloca no preço, porque a Rússia já está no preço faz bastante tempo. Até a exportação da Rússia caiu 10% agora em janeiro, para você ter uma ideia. Então o preço deve ir se arrastando aí, pelo menos até março, aí, abril, talvez ele comece a retomar o movimento de alta. Eu sou altista no médio prazo, baixista no curto, altista no médio prazo, mas não vejo $100 no barril, talvez 90, 92 dólares no barril. E o dólar DX subindo 0,15%. Hoje saem inspeções para exportação. Ao meio-dia, a gente começa a ver o volume exportado lá nos Estados Unidos. E aqui, deixa eu mostrar, eu sei que eu estou atrasado já para terminar o programa, a gente vê que as inspeções de exportação, devido a essa volta da demanda lá para os Estados Unidos, está muito forte. Eu já mostrei esse gráfico para vocês, a gente vê aqui como sazonalmente a gente está no mesmo nível de 2021, que foi justamente o ano que teve o atraso no plantio e a China estava comprando o que dava e o que não dava. E quando eu olho o sumário para exportação de soja, de vendas novas para exportação, a gente vê também que os Estados Unidos mantêm-se resiliente nas vendas de soja, porque o Brasil não tem um volume que precisa entregar para a China, e a China começa a se preocupar com o abastecimento do Brasil, tem que buscar uma soja nos Estados Unidos, sazonalmente o mesmo nível de 2021. E olhando aqui as importações chinesas, a gente vê como houve uma perda do ritmo aqui, vindo nesse começo do ano, principalmente de quem? Do Brasil, porque não tem soja. Então é um cenário realmente negativo. Quando a gente olha o fluxo de exportação saindo dos Estados Unidos, a gente vê por essa linha que eles voltaram a acelerar e já passam o ano passado. Eles estão atrás só de 2 temporadas atrás, que é o ano que teve problemas aqui no Brasil. Se eu olho esse volume do Brasil, eu vou ver aqui embaixo, onde que está aqui, sazonalmente o nível mais baixo para esse período do ano. Por quê? Porque nós não temos essa soja para exportar. Eu acho que é um cenário bem claro que nós vimos aqui. Pelo vi aqui não tem uma pergunta, só o Bruno perguntando, e o farelo de soja no curto prazo? O farelo de soja está subindo, os prêmios estão em hype lá nos portos, porque justamente a Argentina, que é um player do farelo de soja, está fora do mercado. Então, pessoal, vamos dar o like aí, poucos likes, o like ajuda ainda a entender o canal. Ao François Martins: ainda que não tenhamos uma demanda chinesa forte, uma possível reconstrução do Reino Unido poderia impulsionar o preço do minério? Não, François, não. Porque todo o minério de ferro negociado na Bolsa é para a China. Ele tem o Incoterm CFR China. Então, sempre que nós olhamos a cotação do minério, nós dependemos da China. Impactando a nacional, e qual o preço para esse ano? O preço, não sei dizer. Aí seria um chutaço mesmo. Então é isso, pessoal. Obrigado a todos. Desculpem o atraso aí para finalizar o programa. Voltamos amanhã no Primeira Hora do Agro. Todos tenham um bom dia e uma boa semana. Tchau. PMC News. Informação que gera valor.